Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 10 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a preparação para o nosso Jubileu da Misericórdia do dia 16 de julho. Hoje meditaremos o número 9 da Carta da Convocação. Nas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus, como a de um pai que nunca se dá por vencido, enquanto não tiver dissolvido o pecado e superada a recusa com a compaixão e a misericórdia. Destas parábolas, conhecemos 3 em especial: a da ovelha extraviada, da moeda perdida e a do pai com os seus 2 filhos, a conhecida parábola do filho pródigo. Nestas parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé, porque a misericórdia é apresentada como a força que tudo vence, enche o coração de amor e consola com o perdão. Tantas vezes, como parece difícil perdoar. E, no entanto, o perdão é o instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. Deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência, a vingança são condições necessárias para se viver feliz. Acolhamos, pois, a exortação do apóstolo que o sol não se ponha sob o vosso ressentimento. E, sobretudo, escutemos a palavra de Jesus, que colocou a misericórdia como um ideal de vida e como critério de credibilidade para a nossa fé. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a bem-aventurança a que devemos nos inspirar com particular empenho neste ano santo. Na Sagrada Escritura, como se vê, a misericórdia é a palavra-chave para indicar o agir de Deus para conosco. Ele não se limita a afirmar o seu amor, mas o torna visível e palpável. Aliás, o amor nunca poderia ser uma palavra abstrata. Por sua própria natureza, é vida concreta, intenções, atitudes, comportamentos que se verificam na atividade de todos os dias. A misericórdia de Deus é a sua responsabilidade por nós, para conosco. Ele sente-se responsável, ou seja, deseja o nosso bem e quer nos ver felizes, cheios de alegria e serenos. E em sintonia com isso, se deve orientar o amor misericordioso dos cristãos. Tal como ama o Pai, assim também amam os filhos. Tal como Ele é misericordioso, assim somos chamados também nós a sermos misericordiosos uns para com os outros. E depois desta reflexão, que nos prepara ao nosso encontro do dia 16 de julho na Praça da Sé, voltamos agora à Palavra de Deus. Continuamos a meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 20, versículos de 17 a 27. Prisioneiro do Espírito Santo. Assim São Paulo se sente. Essa frase sintetiza toda a sua vida e seu trabalho. No Espírito, inicia e fecha seu trabalho em Éfeso. Servi com humildade, com lágrimas, no meio de provações, anunciando, ensinando publicamente e de casa em casa, insistindo para que se convertessem. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém. O Espírito Santo me adverte que me aguardam cadeias e tribulações. Só me interessa anunciar o Evangelho. Essa é a obra do Espírito em São Paulo e em nós, se o acolhermos de todo o coração. Dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Prisioneiro do Espírito. Como é forte esta palavra, irmãos. Prisioneiro do Espírito. São Paulo se sente prisioneiro obediente ao Espírito Santo. São Paulo, com esta frase, diz que entregou a sua vida ao Espírito Santo. Ele tornou a sua vida uma obediência constante ao Espírito Santo, que o envia, o impele de país em país para evangelizar. Agora, irmãos, podemos analisar o que é ser concretamente prisioneiro do Espírito para São Paulo e para quem se decide a se entregar ao Espírito Santo. Primeiro, anunciar Jesus e formar os cristãos. São Paulo diz: Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós. Segundo, ensinar publicamente e de casa em casa. Obedecer ao Espírito significa se desdobrar e não poupar esforços para que a palavra seja compreendida e amada, anunciada e explicada, mais facilmente vivida. Terceiro, insistir, discutir, conversar com judeus e gregos a fim de que se convertessem e acreditassem em Jesus Cristo. São Paulo, depois da conversão, utilizou até a sua força bruta, podemos dizer, a força que antigamente o impelia a procurar cristãos e a jogá-los na cadeia, para anunciar Jesus com insistência e com determinação. Paulo colocou também seus aspectos coléricos, diríamos com palavras psicológicas, a serviço do Evangelho. Quarto, prisioneiro do Espírito significa ir para Jerusalém, sem saber o que ali acontecerá. Mas seguramente o arroz e o feijão que São Paulo encontra todo dia é a cadeia e tribulações. São Paulo é prisioneiro do Espírito para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E diante disso, ele não mais se importa com a sua vida. A única coisa que lhe interessa é levar a cabo o serviço recebido por Jesus, ou seja, anunciar o Evangelho com todas as suas forças. Essa é a escolha e a alegria de São Paulo.
Na verdade, quanto mais você está aberto ao Espírito, tanto mais a sua vida se torna significativa e se encurta também, porque você a queima toda para realizar a obra do Espírito. Padre Raniero Cantalamessa conta uma história que nos ajuda a entender muito o que São Paulo quer nos dizer falando sou prisioneiro do Espírito. Escute esta história tão simples e significativa que é de um filósofo, mas ele expressa muito bem tudo o que agora estamos dizendo. Certo homem rico havia comprado 2 cavalos de raça maravilhosos e queria ele mesmo adestrá-los. Como não entendia muito de cavalos, acabava deixando os mesmos a fazerem o que queriam. E aconteceu que em pouco tempo, os 2 cavalos se tornaram o pior que se possa imaginar. Tinham um olhar desanimado, preguiçosos, desengonçados, meio largados, terrivelmente rebeldes, não aceitavam cabresto, físico debilitado, sempre cansados. Ficavam sempre para trás quando tinham que caminhar. Então o homem resolveu entregá-los ao cocheiro do rei, especializado no cuidado de animais do porte. Em um mês foi inacreditável. Não se via no lugar um par de cavalos tão robustos, de cabeça erguida, olhar aguçado, capazes de quilômetros de corrida. Aquele cocheiro era um verdadeiro expert no assunto, que soube conduzir os cavalos da maneira que deveriam serem conduzidos, e não como eles queriam. Os cavalos representam a cabeça humana. O proprietário dos cavalos é o ser humano, que quer guiar-se por conta própria. O cocheiro do rei é o Espírito Santo. Ah, se os homens percebessem a sorte que têm quando é o cocheiro do rei a tomar as rédeas. Nós também, os fiéis, devemos evitar a tentação de pretender dar conselhos ao Espírito Santo, ao invés de recebê-los. Quem dirigiu o Espírito do Senhor e, como seu conselheiro, lhe deu sugestões? O Espírito Santo dirige a todos, sem ser dirigido por ninguém. Ele guia, não é guiado. Há um modo sutil de sugerir ao Espírito Santo aquilo que ele deveria fazer de nós e como deveria guiar-nos. Sucede até por vezes que somos nós a tomar as decisões, mas as atribuímos com desenvoltura ao Espírito Santo. São Tomás de Aquino fala desta condução interior do Espírito como de uma espécie de instinto próprio dos justos. Do mesmo modo que na vida física o corpo só é movido pela alma que o vivifica, assim também, na vida espiritual, cada um dos nossos movimentos deveria proceder do Espírito Santo. É assim que age a lei do Espírito. É a isto que o apóstolo chama se deixar conduzir pelo Espírito. E agora vamos escutar novamente o trecho dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito,
vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Quais são as frases que mais me tocaram, mais me sinto convidado a refletir? E agora podemos pensar qual propósito vai me ajudar hoje a colocar em prática tudo o que ouvi. Como concretamente posso deixar que o Espírito me conduza na vivência desse propósito? Prisioneiros do Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Vamos nos deixar conduzir durante este dia pelo Espírito Santo. Viver este dia em companhia dele. Paz e alegria a todos.
Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Fluir em mim.